5 horas, boa tarde para você, estamos no ar com mais uma edição. Hoje é 17 de agosto, quinta-feira, faz 17 graus em Campinas. E vamos aos destaques de hoje. A gente começa com uma atualização sobre o caso da UTI pediátrica lá no Hospital Boldrini. E tem ainda mais informações sobre o Legislativo, olha só. Na sessão de ontem foram 5 projetos aprovados e 1 adiado. Já entre os documentos aprovados está o que pede informações sobre a ciclovia da Avenida Baden-Powell e ainda outro requerimento que quer saber sobre a inauguração de uma obra que está pronta, mas ainda não está disponível para a população do Jardim São Domingos, na região do aeroporto de Viracopos. Comissão especial agora vai estudar a instalação de uma delegacia especializada em atender idosos. Plano diretor, a Prefeitura apresenta a proposta para os vereadores e o projeto deve ser protocolado até o fim deste mês. E na agenda cultural, o balé é um dos destaques de atrações artísticas. Começamos então com o caso da superbactéria na UTI pediátrica do Hospital Boldrini. Teve um boletim médico nesta tarde. Bom, esse boletim informa que a criança que tem agranulocitose congênita, que é uma doença que impede a produção de glóbulos brancos, está extremamente grave, é o caso dela, né? Ela está com ventilação mecânica e também existe dificuldade para o controle da infecção porque a criança faz um uso prolongado de antibiótico. A Mariana Clemasco, nossa repórter, esteve por lá hoje de manhã e vai relembrar esse caso que foi confirmado hoje. E, aliás, esse é o primeiro caso da superbactéria KPC diagnosticado no Hospital Boldrini. É isso mesmo, Gabi. O Centro Infantil Boldrini anunciou ontem um caso da superbactéria KPC em uma bebê de 5 meses. A paciente foi transferida do Hospital Mário Covas de Santo André para cá e ainda não se sabe se ela contraiu a bactéria lá ou aqui no Boldrini. O hospital não quis falar conosco, mas emitiu uma nota oficial dizendo que a bebê já havia passado por diversas infecções, que está em isolamento e que não se trata de um surto. A superbactéria KPC pode causar pneumonia, infecções sanguíneas no trato urinário, que podem evoluir para uma infecção generalizada e até a morte. É com você, Gabi. Bom, qualquer novidade sobre esse caso a gente atualiza para vocês. Agora vamos falar do Legislativo. É hora de saber o resultado da pauta da sessão de ontem. Foram 6 projetos votados pelos vereadores. Aprovado em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo do vereador Rubens Gás, que concede o diploma de mérito jurídico a Pedro Vitor Melo Costa. Adiada a votação do projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que autoriza o profissional de dança a ministrar aulas de dança e dar outras providências. Aprovado em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede a medalha Chico Mendes à Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Também foi aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de honra ao mérito à banda da Escola Preparatória de Cadetes. Em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo do vereador professor Alberto, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro à professora Sandra Pinheiro Landim, foi aprovado. Por fim, foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de autoria da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, que revoga a Lei número 9.388, de 1º de outubro de 1997. Tá aí a pauta de ontem. Os vereadores também aprovaram outros documentos. Entre eles, um pedido do vereador Permínio Monteiro para saber mais sobre a ampliação de uma ciclovia na Avenida Baden-Powell, lá no Jardim Nova Europa. Na 46ª reunião ordinária, o vereador Permínio Monteiro falou na entrevista do intervalo regimental sobre o requerimento dele, que pede explicações ao Executivo de uma ciclovia no Jardim Europa. A população solicita o prolongamento da extensão da Avenida Baden-Powell até a entrada do Jambeiro. É uma ciclovia, porém já existe o projeto, né, foi feita a indicação por esse vereador, onde
está sendo elaborado o projeto do prolongamento da Avenida São José dos Campos até a entrada da Paulo Corrêa Viana, onde vai para o Jambeiro. De acordo com o vereador, é um prolongamento de aproximadamente 700 metros. Que vai trazer mais benefícios na questão de qualidade de vida para as pessoas praticarem mais esporte. Assim que a prefeitura responder, o vereador vai dar encaminhamento e comunicar à população daquela região. Eu acredito que será respondido já com o projeto em andamento, que no meu ponto de vista deve estar bem adiantado. E outro documento questiona uma obra parada na região do aeroporto de Viracopos, no Jardim São Domingos. Há 7 anos, os moradores esperam pela inauguração de espaço social, cultural e esportivo ali no bairro. O requerimento aprovado pelos parlamentares e que agora vai ser encaminhado ao Executivo é de autoria do vereador Paulo Galtério. Segundo o parlamentar, o complexo social, cultural e esportivo, que fica na Rua Juvenal de Oliveira, está praticamente pronto, mas ainda não existe data para a inauguração. É um complexo que tem piscina, tem quadra, campo de futebol e, no entanto, nós não sabemos o motivo que uma obra que já foi... já está pronta há quase 5 anos, 6 anos da construção, mas há 5 anos. O porquê que essa obra ela não está em operação. É preciso saber que um complexo desse nível, dessa qualidade, nós precisamos, uma população quer saber quando que vai começar. Primeiro, o local começou a ser construído com verba federal, mas em março de 2016, devido à lentidão da obra, a prefeitura assumiu o trabalho. Mas até agora o espaço não está aberto para os mais de 19 mil moradores do Jardim São Domingos. O vereador ainda aponta que, como o complexo tem piscina, a falta de manutenção pode trazer problemas como focos do mosquito da dengue. Sem contar que a piscina que tem, ela está com água e a gente tem o problema de dengue, de outros animais que ficam lá. Então, assim, a minha preocupação lá na região de Viracopos e em especial lá nesse complexo de São Domingos, eu quero saber quando nós vamos inaugurar e o que precisa para a gente poder inaugurar. Essa é a minha preocupação. Agora o Executivo tem 30 dias úteis para responder à solicitação do vereador. E para acompanhar a resposta do Executivo a esses documentos que você viu aí nas reportagens, é só acessar o campinas.sp.leg.br, que é o nosso site oficial. E depois do intervalo tem mais notícias do Legislativo e também é hora de relaxar um pouco e se preparar para o fim de semana na agenda cultural. Entre os destaques estão as estreias no cinema e também a dança. Agora são 5h07. A chegada dos dias mais frios afasta os doadores e diminui as doações de sangue. Precisamos enfrentar o frio sem perder o calor da solidariedade. Doe sangue também no inverno e aqueça os estoques de nossos bancos de sangue. Temperaturas baixas, solidariedade em alta. Doe sangue. Hemocentro Campinas Unicamp. Informe-se 0800 722 8432. Solteiro e vagabundo, daquele amor eu já me despedi. Agora tá tudo bem, não devo nada a ninguém, quero sair por aí. Nesta semana, o Conexão Cultural recebe o João Suplicy, que vai contar um pouco da história da vida dele. Ele que está lançando o novo CD, João. Isso aí, é na TV Câmara, Campinas, né? Vou me jogando esse mundo de ponta cabeça, rede no arrastão, atenção, que a isca pode pegar. Não perco nenhum segundo, eu tô na pista, pode procurar. Também tô no virtual, é Facebook, é geral, curtir e com... 5h09, estamos de volta com o Jornal Câmara Notícia e vamos continuar falando da sessão de ontem. Os vereadores votaram pela criação de uma nova comissão especial de estudos para tentar trazer uma delegacia especializada no atendimento a idosos. A formação da Comissão Especial de Estudos do Idoso, proposta pelo vereador Rubens Gás, do PSC, foi definida na reunião ordinária desta quarta-feira na Câmara de Campinas. O autor fica no cargo de presidente, como estipulado pelo regimento interno da Casa. Os outros 4 membros são os vereadores Fernando Mendes, do PRB, Jorge da Farmácia, do PSDB, Ailton da Farmácia, do PSD e Gustavo Peta, do PCdoB, que assumiu também a relatoria dos trabalhos do grupo.
A comissão foi criada com o propósito de reunir dados suficientes para a instalação em Campinas de uma delegacia especializada de proteção ao idoso. De acordo com dados levantados pelo autor do projeto, existem em todo o estado de São Paulo 21 delegacias do idoso, 8 só na capital paulista. Ainda de acordo com o vereador, o número de idosos que vivem em Campinas chega perto de 160 mil. Em todo o mundo, de acordo com pesquisa feita pela OMS, Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 6 idosos sofre algum tipo de violência. Nós precisamos de uma delegacia especializada para coibir e inibir todos os atos violentos contra os idosos. E no intervalo regimental de ontem, nós conversamos com o líder de governo, o vereador Marcos Bernardelli, sobre o debate do plano diretor que os parlamentares fizeram ontem aqui na Câmara, junto com a Prefeitura. O Executivo deve protocolar o projeto aqui no Legislativo até o fim deste mês. Os vereadores de Campinas fizeram, nesta quarta-feira, uma nova reunião com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura para debater o plano diretor da cidade. Os 26 parlamentares presentes puderam sanar todas as dúvidas com relação ao projeto, que deve guiar o crescimento e desenvolvimento de Campinas nos próximos 10 anos. Líder do governo na Câmara, o vereador Marcos Bernardelli elogia o andamento dos trabalhos. Nós tivemos uma reunião aqui na Câmara semana passada. Pontos que ficaram sob alguma dúvida, hoje foram desfeitos. Os vereadores tiveram oportunidade de, após a semana, fazer a leitura da íntegra do projeto de lei e trouxeram sugestões. A ideia de promover reuniões sobre o tema antes mesmo de o projeto ser protocolado na Câmara serve para que a Prefeitura possa já contemplar as propostas dos vereadores, se elas forem viáveis, no documento original, fato que poderia ajudar a ganhar tempo até a votação. Entre os itens discutidos na reunião na Câmara estiveram a criação das chamadas centralidades para estimular o adensamento de 20 áreas da cidade com uso misto de residências, comércio, serviço e indústrias de baixo impacto, a transformação de áreas rurais em urbanas e a determinação de traçados de novos viários, como as alças de acesso na rodovia dos Bandeirantes aos distritos de Campo Grande e Ouro Verde, entre outros itens. O plano diretor de Campinas deveria ser votado até o ano passado, mas foi adiado para 2017, em acordo com o Ministério Público. A data prevista pelo Executivo para entregar o projeto na Câmara é dia 29 de agosto. Bernardelli explica como será a tramitação na casa. Com o protocolo, ele fica 30 dias à disposição para que todos, sem exceção, tomem conhecimento, a população em geral. Aí ele começa a tramitação normal dentro do contexto de percorrer as comissões aqui existentes e nós haveremos também de realizar as audiências públicas que necessárias forem, porque independente de todas aquelas que foram mais de 20, se não me falha a memória, agora é o Legislativo que as fará. Agora vamos falar da cidade. Nesta manhã, a Sanasa e a Prefeitura inauguraram um novo reservatório de água lá no Jardim Chapadão. O novo reservatório fica na Avenida João Herbolato e vai atender os bairros Chapadão, Castelo, Guanabara e Jardim Quarto Centenário. A obra vai garantir uma segurança hídrica de 12 horas de abastecimento caso ocorra algum imprevisto. O prefeito Jonas Donizete e a Sanasa fizeram a inauguração oficial na manhã desta quinta-feira. Igual a pessoa quando constrói uma casa, ela tem a sua caixa d'água, a cidade também tem que ter as suas grandes caixas d'água. Então, com esses reservatórios estrategicamente distribuídos pela cidade, nós podemos ter mais tempo a cidade aguentando alguma possibilidade de falta de fornecimento de água, seja ela para alguma questão de natureza, que falta mesmo a chuva, ou então para alguma questão de reparo na rede já existente, sem precisar afetar o cidadão, o consumidor, ele podendo abrir a torneira da sua casa e ter a água. Então esse é o primeiro de 6 reservatórios que nós vamos entregar até o final do ano. 2 outros reservatórios estão previstos a entrega agora dia 24 e dia 31, um lá na região do São Vicente, São Gabriel, né, na saída para Valinhos, né, e o outro lá perto da FEAC. Então nós vamos estar entregando 3 agora no mês de agosto e os demais, os outros 3,
até o final do ano. O novo reservatório terá capacidade para 2,5 milhões de litros de água tratada. Custou quase 3 milhões de reais e atenderá 30 mil pessoas da região. O vereador Luiz Rossini representou a Câmara Municipal no evento e falou da importância da iniciativa para períodos de crise hídrica. Campinas precisa ter uma capacidade de reservação de água tratada para poder enfrentar eventos que muitas vezes fogem ao controle, né? Uma estiagem prolongada, muitas vezes, pode diminuir a capacidade de tratamento de água. Às vezes um vazamento numa adutora, a necessidade de você fazer revisão, manutenção de um equipamento, você precisa ter garantido uma quantidade de água para você não desabastecer a população. Os vereadores Paulo Haddad e Jorge da Farmácia também participaram da inauguração. Isso é muito importante, não só para a região do Chapadão, Castelo, Quarto Centenário. Enfim, é uma obra grande e a gente tem que enaltecer o trabalho da Prefeitura numa época de crise e está conseguindo fazer um investimento dessa monta. O prefeito anunciou que o próximo passo é a reserva de água bruta, o que aumentaria muito a autonomia do município. Agora, nós estamos trabalhando, eu já fiz o decreto de utilidade pública, da nossa reservação de água bruta. Aí são 17 bilhões de litros de água, né? Para se ter uma ideia, esse reservatório 2,5 milhões, então é uma obra em que nós vamos ter, aí sim Campinas aguentará cerca de 50 dias caso haja alguma falta de água. Olha, amanhã a chuva continua pelo menos na primeira parte do dia. Já ao longo da tarde, a nebulosidade deve diminuir e aí sim teremos um fim de semana com tempo mais firme. Tá chovendo bem, viu? Nas últimas 72 horas, o volume acumulado é de 13 milímetros. Então vamos dar uma olhada nas temperaturas para esta sexta-feira. Mínima de 14 graus e a máxima vai chegar aos 22 graus. Esses dados são do CEPAGRE da Unicamp. E a hora da agenda cultural e um dos destaques de hoje vai para a arte na ponta dos pés. Tem balé no Sesc. O Maicon Vancini conta pra gente. Annabelle 2, A Criação do Mal, estreia nessa quinta-feira e a gente começa a agenda cultural com os principais destaques do cinema. Anos após a trágica morte da filha, um habilidoso artesão e a esposa decidem acolher uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um terrível demônio do passado. O longa nacional João, o Maestro traz a história do pianista e maestro João Carlos Martins. Ainda criança, ele foi considerado um prodígio no piano, o que o levou à Europa. O filme conta a história do acidente e como o maestro se restabeleceu. E vamos falar de teatro, que hoje a companhia teatral Senite apresenta o monólogo Dama da Noite no Teatro Castro Mendes. É a partir das 9h e os ingressos custam R$20. Já no Teatro do Césia Moreiras, a companhia de dança Balé Estágio traz os espetáculos Memória e Preludiando. É nessa sexta e sábado às 8 da noite e a entrada é gratuita. Já no sábado à tarde, tem o Boteco na Estação com o Derico, o saxofonista do programa do jogo. Ele se apresenta ao lado do grupo Pelo Telefone com o show Pelo Telefone. É a partir das 4 da tarde na Estação Cultura, mas o evento mesmo ele começa às 1 da tarde. E na Rede Eventos em Jaguariúna tem a Ana Carolina, que se apresenta também no sábado, mas a partir das 10 da noite, e os ingressos custam a partir de R$50 e a gente fecha a agenda cultural com o som dela. Sem
choque, pra que eu te perceba no toque das mãos, em teu coração. Tá aí, valeu, Michael. Dicas anotadas. Bom fim de tarde para você. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Tchau.